É sob a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nós iniciamos mais uma semana. Segunda-feira, 14 de junho de 21. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa devocional. Continuamos nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Coragem, sou eu." Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus havia despedido a multidão que acabara de presenciar o milagre da multiplicação dos alimentos. E havia liberado os discípulos para que seguissem ao outro lado do mar, enquanto ele foi ter o seu momento de oração, sozinho. É interessante nós notarmos que o mestre também tinha o seu momento de oração a sós. Ele não orava apenas na presença dos discípulos ou enquanto estava com a multidão, mas ele também tinha o seu momento de oração pessoal, sozinho, separado. E enquanto orava na madrugada, ele decide cruzar o mar. E ele não pretendia ir até o barco, mas pretendia passar direto. Mas quando ele vê os seus discípulos aterrorizados diante dele, andando sobre as águas, ele precisa intervir. Não tenham medo. Coragem, sou eu. Ele sobe no barco e o vento para. E esse trecho termina dizendo que os discípulos não haviam entendido ainda o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. É interessante a gente, depois de ter passado por tantos milagres como nós passamos nessa nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, encontrar uma afirmação como essa. O coração dos discípulos estava endurecido. Como pode? Eles viram Jesus curando a sogra de Pedro, eles viram a mulher com fluxo de sangue sendo curada, a mulher com hemorragia sendo curada, eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Eles viram tudo isso. Eles presenciaram os milagres e ainda assim os seus corações estavam endurecidos. Como pode? Como pode? Isso nos ensina algumas coisas. E é sobre isso que eu quero que você medite ao longo dessa segunda-feira. O seu coração é um coração endurecido? Perceba que nós estamos falando dos 12, aqueles mais próximos de Jesus. Não duvide jamais da capacidade que você e eu temos de endurecermos nosso coração ante uma palavra poderosa de Jesus, de dizer: não tenha medo. Coragem. A tempestade existe. Se ela não está acontecendo agora na sua vida, ela vai acontecer em algum momento.
Isso sem contar que existe uma tempestade gigantesca acontecendo para todos. Tenha fé, tenha coragem. Não endureça o seu coração diante da mensagem do Evangelho, mas permita que o Evangelho transforme a sua vida, transforme o seu coração em verdade, em vida, em graça, em amor. Não tenham medo. Coragem, sou eu. Você sabe o que te espera ao longo dessa semana? Eu não sei. Você não sabe. A semana está começando. E nós vamos ter uma série de desafios pela frente. Uma série de tempestades vão nos assolar. Mas como é bom saber que Jesus está conosco. E Ele nos diz, não tenha medo. Coragem. Coragem. Então a minha palavra para você nesta manhã de segunda-feira é coragem. Jesus está com você. Senhor, nós te agradecemos por essa semana que se inicia, pela tua graça maravilhosa que se derrama sobre nós. Amolece o nosso coração, Senhor, que o teu Santo Espírito venha quebrar essa pedra que é o nosso coração, para que seja um coração voltado e firmado na tua vontade, Senhor. Que nós não tenhamos medo diante das dificuldades da vida, mas que tenhamos paz e que sejamos conduzidos pela tua graça e pelo teu amor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma segunda-feira repleta da graça de Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã, para a nossa devocional. Um grande abraço. Vivemos num país que se acostumou a reclamar, mas parou de lamentar. A violência que mata mais que todas as guerras atualmente em curso no mundo cauterizou nossas mentes e corações, e paramos de chorar as mortes e as tornamos corriqueiras, banais. Um reflexo disso vemos agora, na pandemia do coronavírus. A inércia diante da morte não nos causa mais comoção. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? É o que trata a série de mensagens de junho de 21. É tempo de lamentar, é tempo de chorar, é tempo de ter esperança, pois nem tudo é só lamento. Série de mensagens da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, aos domingos, 19 horas.